Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Enfim, sexta-feira, fechando mais uma semana, hoje é 17 de janeiro, vamos juntos, esse é as Últimas Notícias, primeira edição. Começamos falando do que aconteceu ontem, no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a primeira sessão extraordinária da casa. O repórter Lucas Sena acompanhou e nos conta agora os detalhes na reportagem. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro aberto. Na tarde dessa quinta-feira, foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a primeira sessão extraordinária de 2025. Antes de iniciar a sessão, o presidente da Casa de Leis, Alexandre Mendes, o Topete, pediu 1 minuto de silêncio em memória de Carlos Roberto, Gabriel e Marcos, cubatenses moradores da Vila Esperança que faleceram em um acidente na rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego. Na ordem do dia, haviam 3 projetos de lei. Projeto de lei número 07/2024, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo que menciona da lei municipal número 4.264, de 24 de agosto de 2023, e da outras providências. O projeto de lei número 06/2025, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências, e o projeto de lei número 07/2025, de autoria da mesa da Câmara, que cria os cargos de provimento em comissão que especifica, cria e extingue as funções gratificadas que especifica, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.364, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Os projetos foram aprovados em primeira e segunda discussão. Na sequência, o presidente da Casa convocou mais uma sessão extraordinária e os projetos de lei foram aprovados em segunda discussão. O presidente falou sobre os projetos. São 3 projetos importantes, de extrema importância para o andamento da Câmara Municipal de Cubatão. E um deles, o advogado-geral, que foi criado hoje, e o subadvogado também, para poder atender melhor a presidência aqui na Câmara Municipal de Cubatão. O governo federal decidiu voltar atrás e revogou a medida que colocaria novas regras em relação ao Pix. Isso após diversas fake news que foram divulgadas na internet. Após uma onda de fake news em torno da fiscalização do Pix, o governo federal desistiu e anunciou que vai revogar a norma da Receita Federal. Agora, no lugar da fiscalização, o governo editará uma medida provisória para proibir a cobrança diferenciada por transações em Pix e em dinheiro. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. A Receita Federal publicou a norma com as mudanças na fiscalização da movimentação bancária em setembro do ano passado. É importante ressaltar que o fisco já recebia informações dos bancos sobre transações com cartão de crédito e transferência bancárias via Pix acima dos R$ 2.000 por mês, quando realizados por pessoas físicas, e R$ 6.000 quando feitas por empresas. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram 2 objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com um logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então, a medida provisória reforça esses 2 princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com em dinheiro, está vedado. Agora, após diversas fake news que foram espalhadas, a Polícia Federal receberá um pedido de inquérito para investigar os autores dessas notícias falsas. Que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral,
caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. A norma da Receita determinou que todas as instituições financeiras passem a reportar movimentações, inclusive as Fishers, com os novos meios como pagamento de aproximação e via Pix. Os limites a partir dos quais as operações deveriam ser informadas subiu para R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. Essas mudanças entraram em vigor já no início de janeiro. 2 horas após o anúncio da revogação da medida por parte do governo federal, o Banco Central publicou nas redes sociais um vídeo sobre o assunto. Meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça. Vocês estão bem? Eu tô bem. Mentira, não tô não. BC sincero na área full pistola porque vocês decidiram descer pro BC no comecinho do ano com essa lorota de que o Pix vai ser cobrado. Nada muda nas regras do Pix, bebê. Se você fazia Pix gratuitamente, vai continuar fazendo. Não tem tarifa nenhuma. Ninguém vai quebrar seu sigilo e espionar para quem você está fazendo Pix. E não vai ser por conta de fake news que você vai jogar para o alto esse amor verdadeiro. E no meio de tanta fake news, revogação, o PROCON aqui do estado de São Paulo orienta consumidores a denunciar cobrança de taxas que estão sendo realizadas sobre o Pix. Com as desinformações espalhadas por fake news, muitas empresas passaram a cobrar taxa extra para o pagamento realizado por meio do Pix. Relatos de imagens de muitos comércios estão espalhados nas redes sociais fazendo esta cobrança. A justificativa é de que essa modalidade de pagamento passaria a cobrar taxas por sua utilização, o que não é verdade. A lei não permite o repasse de taxas pelas instituições financeiras, independente se o pagamento for no Pix, débito, crédito ou boleto. O PROCON de São Paulo pede que consumidores se recusem a pagar e façam uma reclamação ou denúncia dessa prática abusiva no site da instituição, pelo procon.sp.gov.br. Olha, enquanto isso, as transações do Pix caíram em relação a dezembro, mas registraram um crescimento em 12 meses. O governo federal e o Banco Central disseram que essa queda é sazonal e dentro da normalidade. O volume de transações via Pix caiu em relação a dezembro, mas continua a crescer na comparação com janeiro do ano passado. Essa baixa se deu após diversas fake news sobre a taxação do Pix. Segundo a estatística do Banco Central, do dia 1º ao 14 de janeiro, o Banco Central registrou mais de 2 bilhões de transações, com movimentação de cerca de 920 bilhões. Isso representa uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período de dezembro, quando foram feitas mais de 2 milhões de transações que movimentaram mais de 1 trilhão. Tradicionalmente, janeiro é um mês de queda no valor de transações do Pix, por conta do período de férias, além do recebimento do 13º salário. No entanto, o registro de queda foi a maior para a primeira quinzena de um mês desde a criação do Pix, em novembro de 2020. O Banco Central acaba de divulgar um dado mostrando a sazonalidade da queda do Pix em janeiro na comparação com dezembro. Então, é natural que aconteça isso. E quando foram verificar se essa queda era proporcional aos anos anteriores, se verificou que sim. O número das transações foram baixos desde julho de 2024, quando haviam sido registrados mais de 2 bilhões de transferências. Essas estatísticas foram apresentadas antes do cancelamento da instrução normativa que modernizou a fiscalização das movimentações financeiras. Por conta dessa onda de fake news, a Advocacia Geral da União vai pedir para a Polícia Federal investigar os casos de fake news. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. Muito bem, após tanto falar sobre o Pix, vamos mudar um pouco de assunto agora. O INSS divulgou novos valores dos benefícios e alíquotas de contribuição para 2025. Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, receberão aumento acima do salário mínimo. O reajuste será de 4,77%. Com a correção, o teto dos benefícios da Previdência Social foi ajustado de R$ 7.786 para R$ 8.157.
Este aumento já foi publicado no último dia 13 e será pago integralmente aos segurados que já recebiam acima do salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024. Quem começou a receber o pagamento após esta data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago. De acordo com o calendário do INSS, quem ganha o salário mínimo de aposentadoria, que será de R$ 1.518 neste ano, começará a receber os valores atualizados a partir do dia 27 de janeiro. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos depositados a partir do dia 3 de fevereiro. A data do pagamento varia conforme o número do final do cartão do benefício. Muito bem, nós vamos agora abrir as janelas da TV Câmara Cubatão, mostrando para você um pouco do tempo, aqui na cidade, com as imagens do PIR para você, Tá aí as nossas 4 telas mostrando como é que tá nesse momento a situação do PIR do Casqueiro, Choveu ontem, choveu um pouco durante a madrugada, Os termômetros estão marcando nesse momento, apesar do tempo nublado, 30 graus, tá? A previsão é que esquente, é que fique calor aí para nossa região, mas tem sim probabilidade de chuva, chances de chuva ainda no dia de hoje também para o final de semana. Falando nisso, a Defesa Civil emitiu um alerta aqui para a nossa região de ontem até o próximo domingo, dia 19. Segundo a própria Defesa Civil, haverá risco de temporais de intensidade moderada a alta em todo o estado de São Paulo e a nossa região está aí inclusa nesse alerta da Defesa Civil para fortes chuvas aí até o próximo domingo. Sendo assim, a gente acompanha agora a nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. Sábado será de sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas marcam mínima de 21 e máxima de 28 graus. Os ventos são moderados em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 68% e 91%. O domingo amanhece nublado e com chuva que se estende até a tarde. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Venta moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 95%. Pois bem, nós demos uma olhadinha nas imagens do PIR do Casqueiro, Falamos do alerta da Defesa Civil, também da previsão do tempo, e toda essa chuva, esse calor, o fenômeno Laninha deve influenciar as temperaturas aqui no Brasil entre os meses de fevereiro e abril. O fenômeno Laninha já está ativo no Oceano Pacífico Equatorial e traz a passagem de frentes frias para o litoral de São Paulo. Segundo o Climatempo, o fenômeno facilita o deslocamento dessas frentes frias para a costa sul e sudeste. A chuva forte e volumosa causada pela formação da zona de convergência no Atlântico Sul causa transtornos para a população, como já registramos aqui, alagamentos, transbordamentos, além dos deslizamentos. Dessa vez o Laninha se formou tarde, ele vai influenciar o verão 2025, com a formação de corredores de umidade na formação de sistema de baixa pressão atmosférica aqui na nossa região. O Laninha é conhecido como a fase fria do El Niño. Esse fenômeno mexe com a anomalia da temperatura da água do mar, na parte central-leste do Oceano Pacífico Equatorial. O Laninha é um resfriamento acima da média da região oceânica. Vários critérios técnicos são analisados para concluir que o Pacífico Equatorial está no modo Laninha. Olha, na última edição do Enem, apenas 12 estudantes atingiram a nota máxima da redação, isso segundo o INEP. A nossa reportagem conversou com uma professora que falou sobre esse baixo número na pontuação das redações. Desafios para a valorização da cultura africana no Brasil. Foi este o tema da redação do Enem 2024. E é claro que houve uma diferença de número, de notas máximas. No ano passado, 60 alunos e neste ano apenas 12. A última edição do Enem registrou mais de 10 participantes com nota máxima ou 1000 na redação, sendo apenas um de escola pública em Minas Gerais. Os demais estados com registro de nota máxima foram Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, além do Distrito Federal. A professora de Literatura e Redação explica um dos motivos para essa baixa no número de boas notas na redação. E a gente atribui essa queda das notas principalmente
ao que o Enem já havia avisado, né? O INEP já havia avisado que aquelas redações com modelos prontos, que já vinham aí bastante copiadas, né? Com um repertório também cultural muito repetido, esses textos seriam penalizados. E provavelmente tenha sido, né, essa a maior causa, né, dos textos não terem atingido aí tantas notas mais altas como no ano anterior, né? Agora é hora de o aluno, então, investir em quê? Na autoria, em repertórios realmente, né, trabalhados, lidos, estudados, conscientes, e acreditar, sim, que não vale a pena mais ficar fazendo redações copiadas, né, de internet, de modelos prontos. Mas é exatamente isso. Em coletiva de imprensa, durante a divulgação do resultado do Enem 2024, o ministro da Educação falou sobre o reconhecimento dos esforços, além das notas. Segundo ele, a média da redação do Enem 2024 foi de 660 pontos, 15 pontos a mais da nota média da redação registrada na última edição do Enem, com 645 pontos. Que a ideia é que a gente possa, a partir dos dados do SAEB, do IDEB e do Ciência Escolar, a gente possa reconhecer os esforços que as redes municipais, os avanços, seja na escola tempo integral, seja na alfabetização, seja nos próprios resultados do IDEB, seja nas escolas, nas redes. Então, o que eu posso lhe adiantar é isso. Aqui nós vamos, por faixas, por categorias, nós vamos reconhecer e fazer uma premiação nessas áreas pelos avanços que o Brasil tem alcançado. Isso é uma forma de estimular, de reconhecer, né? Então, em breve, nós vamos estar anunciando os detalhes, né, dessa ação, que será com a presença do presidente da República. E agora a gente fala de esporte aqui no seu N1. E ele já entrou em campo, está aqui comigo o Lucas Sena para falar do Santos e também do Paulistão. Boa tarde para você. Boa tarde, Jefinho. Uma ótima tarde que você nos acompanha de casa. Seja bem-vindo. Então, Lucas, eu vi ontem no seu Instagram que você passou o seu primeiro estresse do ano. Você foi até o estádio da Vila Belmiro, foi acompanhar o jogo com a sua irmã. Aliás, um abraço para você, viu, Duda Sena. Como é que foi lá? Conta pra gente o que o Santos fez, o que o Santos não fez. Como é que foi essa partida? Olha, Jefferson, os amigos de casa, principalmente os amigos santistas, né? Acho que tem que resumir esse jogo como ano novo, vida nova. Um Santos totalmente diferente, né, do que os torcedores acompanharam em 2024. Um time pressionando, né, logo do meio de campo para o ataque, ou seja, o Mirassol não conseguia sair. Então foi um Santos totalmente diferente. Esse primeiro tempo do Santos foi totalmente diferente a 2024. Aí o Mirassol, claro, o Santos avançava, né? O Santos jogou num 4-2-4, 2 jogadores ali no meio de campo, o Mirassol teve espaços, Gabriel Brazão foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, fazendo 3 defesaças, assim, defesaças milagrosas até, e no final do primeiro tempo, ali o Soteldo, que muitos não gostaram da sua volta, do seu retorno, porque ele tem os seus problemas, né, fora do campo, gosta de uma festa, de uma bebidinha, foi lá, achou um passe para o Guilherme, que finalizou, fez o primeiro gol. No segundo tempo, o Santos voltou totalmente diferente, ou seja, aquele Santos incisivo cansou, aí logo no começo do segundo tempo, o Pedro Caixinha já tirou o Soteldo, sentiu um entorse, começou a mexer o Santos e o Mirassol começou a crescer na partida. O Mirassol foi indo mais para o ataque, o Santos deixou mais espaço, até porque cansou, né, não aguentava o ritmo. No fim das contas, o Mirassol quase empata, mas o Brazão foi lá e fez mais defesas milagrosas. Aí ali nos 40 do segundo tempo, o Guilherme, num golaço, numa belíssima cobrança de falta, fez o segundo gol do Santos, deu aquele alívio, só que aí no final do segundo tempo, né, ali no finalzinho do jogo, já nos 51 ali do segundo tempo, o Sherman sentiu cansaço, fez o pênalti em cima do Cleison, né? E aí o Yuri Castilho, que foi um dos grandes destaques do Mirassol no jogo, foi lá, diminuiu, deu números finais. Resumo do Santos, um Santos totalmente diferente, e como o Pedro Caixinha disse, que o primeiro tempo é a tônica que ele espera do Santos no ano. Um time que pressiona, busca a bola, só que ele reclamou a questão dos espaços que o Santos deixou. Claro, primeiro jogo, mudança de técnico, de linha de pensamento. O torcedor santista vendo esse jogo, esse primeiro tempo, deslumbra coisas melhores para o futuro. Só que o segundo tempo, como tem aquela frase, né, eu vejo o futuro repetir o passado, o segundo tempo lembra muito o Santos 2024. Mas eu falo, calma, torcedor. Calma, que a tônica do Santos é mudança de linha de trabalho, leva um tempo para adaptar, mas a expectativa é que o Santos seja o Santos do primeiro tempo. Agora vamos ver com o desenvolver do Campeonato Paulista. Lucas, rapidamente, 20 segundos do Paulistão.
Resumo simples. Palmeiras ganhou da Portuguesa 2-0, como eu disse no placar aqui. Lembra? Eu disse 2-0, gabaritei. Corinthians ganhou do Bragantino de virada. Agora o Palmeiras vai enfrentar o Noroeste amanhã, domingo às 6h30. E o Corinthians enfrenta amanhã o Velo Clube às 6h30 da tarde. O São Paulo estreia na segunda-feira às 8 horas da noite contra o Botafogo de São Paulo. Tá certo, muito obrigado. Bom final de semana para você. Para você também. Volte sempre aqui na nossa hora do almoço. Com certeza. Segunda-feira eu tô aí para trazer os gols da rodada, né, desse final de semana. Tamo junto então, muito obrigado, Tamo junto, Geninha. meu querido. Bom fim de semana a você e aos amigos de casa. Aliás, antes de encerrar, parabéns ontem na sua cobertura na primeira sessão extraordinária aqui da Câmara Municipal de Cubatão. Isso, muito obrigado. Começando, né, aquele nervosinho tranquilo, mas muito obrigado. Espero que os amigos tenham entendido e acompanhado também o resumo da sessão e a sessão com a gente. Sucesso para você. Obrigado para nós. Nós ficamos por aqui, eu volto logo mais a partir das 6h15 com a nossa segunda edição. Uma ótima tarde para você, até lá, tchau!